Olá, meus amigos, minhas amigas, concurseiros. Voltemos aí, né? Regressamos para o nosso sexto bloco da Lei do Processo Administrativo Federal, regulado pela Lei 9784 de 99. Nesse bloco nós vamos falar, nós vamos começar com a anulação e com a revogação dos atos administrativos. É um tema absurdamente importante, porque ele cai em questões de concurso, tanto da Lei 9784, mas também em questões da teoria geral do direito administrativo. Bacana? Vamos começar então. Eu vou deixar aqui o quadro branco para nós. Vamos começar com a diferença que existe entre a anulação e a revogação dos atos administrativos. Meus amigos, é muito simples. A anulação de um ato administrativo ele vai ocorrer por motivo de ilegalidade. Então, quando o ato se tornou ilegítimo, se tornou ilegal, esse ato ele deve ser anulado, ok? Já no que concerne a revogação, você vai revogá-la não é por motivo de legalidade, é sim por motivo de conveniência. Então, é para aquele ato que deixou de ser conveniente para os interesses públicos. Esse ato, então, ele pode sofrer uma revogação. Um exemplo de cada. Suponha que o servidor foi demitido do cargo, conforme exemplo anteriormente que nós citamos. O servidor foi demitido do cargo, mas na frente ele entrou com a revisão do processo e conseguiu comprovar a sua inocência. Aquela demissão, portanto, foi legal ou foi ilegal? Foi ilegal, porque o servidor era inocente. Então veja que por motivo de ilegalidade, o que deve acontecer com o ato? Ele deve ser anulado. Quais são os efeitos jurídicos provenientes de uma anulação? É que aquela anulação, ela volta. Aquela decisão de anular o ato, ele retroage. E todos os direitos, todos os efeitos jurídicos naquele lapso temporal, eles são reavidos. Isso em latim, meus amigos, tem o nome de efeito ex tunc, ou seja, é o efeito retroativo. Por isso que naquele exemplo que eu falei há pouco para vocês, que o servidor ficou 15 anos demitido, depois anulou-se a demissão, ele vai receber todos os benefícios retroativamente. Efeito ex tunc. Tudo bem? Vou dar um exemplo de uma revogação. Veja, imagina o seguinte. O cidadão faz um pedido para a administração para ocupar um terreno público, onde ali será instalado um palco para um evento que durará 15 dias. A administração autoriza aquele funcionamento. Muito bem. Digamos que decorrido aí 7 dias, a administração necessite daquela área para um evento público, promovida pela administração. Mas ainda restam 8 dias, não é isso, para o fim daquela autorização. Pode a administração determinar que a empresa, aquela entidade saia do local na qual foi autorizada? Pode. Se isso for feito, nós temos então a revogação, que não ocorre por motivo de ilegalidade, ocorre por motivo de conveniência. Aquela autorização expedida anteriormente deixou de ser conveniente para os interesses públicos. E aí nós temos a sua revogação. Só que, diferente da anulação, que como eu disse tem efeitos retroativos, a revogação não tem efeito retroativo. Quer dizer o quê? Que dali para frente o ato já não gera mais efeitos. Esse efeito que não retroage em latim tem a expressão efeito ex nunc. Então, anulação, volta. Revogação, não volta. Tudo bem, meus amigos? Importante. Imagine que a administração profira um ato ilegal. Eu disse que esse ato tem que ser o quê? Anulado. Olha esse exemplo, hein?
Suponha que esse ato ilegal, ele causa um benefício a um terceiro. Qual é o prazo que a administração tem para anular um ato de que decorra efeito favorável ao destinatário? Esse prazo para anular tais atos é de 5 anos. Então vamos resumir. Os atos ilegais de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários têm de ser anulado pela administração no prazo decadencial de 5 anos. Tudo bem? E a revogação? A revogação ela não tem um prazo específico. Ela vai ocorrer sempre que tiver o interesse público. Lógico, desde que o ato ainda exista no mundo jurídico. Não é isso? A gente vai ver já algumas hipóteses, né, em que não é cabível a revogação. Tudo bem? Coloca aí para nós, por gentileza, na tela. Vamos lá? Os casos de anulação. Tá aí para vocês, meus amigos. Tá assim, o artigo 53. A administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade. Está dizendo que quando o ato violar a legalidade, ele deve ser anulado. Muito bem. Vamos na sequência. E pode revogá-lo, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Volta para mim. Nos casos de anulação e nos casos de revogação, eu devo respeitar aqueles direitos que já foram adquiridos. Lembra dos direitos e garantias fundamentais da Constituição? Lá no artigo 5º da Constituição diz assim, que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, se ocorrer uma revogação ou uma anulação, os direitos adquiridos devem ser mantidos. Tudo bem? Volta para mim lá na tela, por gentileza. Tá assim, A administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vícios de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Olha, presta atenção, hein? Respeitados os direitos adquiridos. Isso nós já vimos, foi só para a gente frisar. O próximo artigo, o artigo 54, ele vai falar aí sobre aquela decadência que nós tratamos, de 5 anos. Acompanha aí, o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Corta aqui para mim, por favor. Muito simples, galera, né? Se não for comprovada a má-fé daquele que recebeu o benefício, o prazo decai em 5 anos. Se for comprovada a má-fé, aí não tem prazo. Tudo bem? Existe ainda uma outra questão que diz respeito aos efeitos patrimoniais. Aos efeitos patrimoniais contínuos. Então, suponha o seguinte, que a administração pague aí, de uma forma periódica, uma vantagem para o servidor. Só que essa vantagem era indevida. E ele vem recebendo aquilo ali periodicamente, considerando que o servidor está de boa fé, né, e que não tem ciência de que está recebendo algo a mais, a administração tem o prazo para anular, não é isso? Só que esse prazo ele vai contar a partir da percepção do primeiro pagamento. Então, se eu paguei aqui hoje a primeira parcela indevida, a partir de hoje, eu vou começar a contar esse prazo. Coloca na tela para nós aí, por gentileza. Vamos dar a sequência. Olha aí o que traz o parágrafo 1º do artigo 54. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.
Tudo bem? É o que nós tratamos aí. Olha a questão de concurso. O presidente de uma autarquia do estado do Rio de Janeiro, após a auditoria realizada na folha de pagamento da entidade, detectou irregularidades na concessão de vantagens pecuniárias a algumas categorias de servidores públicos e pretende rever os atos administrativos concessivos de tais benefícios. Considerando que os atos administrativos foram praticados há mais de 12 anos e que vêm produzindo desde então efeitos jurídicos favoráveis aos seus destinatários, de boa fé, o presidente da autarquia indaga se existe algum limite temporal para a anulação de tais atos. Nessa situação hipotética, é correto afirmar que o direito da administração pública anular tais atos. Corta aqui para mim, por favor. É uma questão bem grande, né? Leitura cansativa, mas é muito tranquila. Ela está dizendo o quê? Que o presidente de uma autarquia liberou os pagamentos. Esses pagamentos estão sendo realizados há mais de 12 anos. Pergunto a vocês, pode o presidente da autarquia anular com efeito retroativo esses atos? Não pode. Por que não pode? Porque já decaiu o direito de anular. Eles não estão de boa fé? Qual é o prazo que nós vimos aí de decadência desse direito? 5 anos. E a questão diz que é mais de 12. Coloca aí para nós, por gentileza, na tela. Vamos ver as alternativas. Alternativa A. Diz que não se submete a prazo decadencial em decorrência do princípio da legalidade. Falso, né, meus amigos? Nós falamos aí que o prazo é de 5 anos. A letra B diz, prescreve em 10 anos, contados da data da ciência do vício de legalidade, salvo comprovada má-fé. 2 erros. Primeiro, não é prescrição e não é 10 anos. Letra C. Prescreve em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Falso, porque não é prescrição, é decadência. Dá uma pausa aí, corta aqui para mim. Você sabe a diferença de prescrição e decadência? Simples. A prescrição é a perda do direito de ação. A pessoa perde o direito de entrar com uma ação judicial, com um processo administrativo. Já a decadência é a perda de um direito material. O que está sendo perdido? O direito da administração de processar ou o direito da administração de anular? Meus amigos, é o direito de anular. Isso é o direito material. Então, o correto não é prescrição. O correto é decadência. Vamos analisar a letra D? Coloca na tela para nós. Olha só. Decai, que vem de decadência, né? Decai em 5 anos, contados da data da percepção do primeiro pagamento. A letra E diz, decai em 5 anos, após o término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança. Vixe, aí a gente fica em dúvida entre a letra D e a letra E. Vamos ver a questão, se trata de efeito patrimonial contínuo. Deixa eu voltar aqui, ó. Olha só, vamos ler novamente. O presidente de uma autarquia do estado do Rio de Janeiro, após a auditoria realizada na folha de pagamento da entidade, detectou irregularidades na concessão de vantagens pecuniárias a algumas categorias de servidores públicos e pretende rever os atos administrativos concessivos de tais benefícios. Olha só, meus amigos, o que fala? Considerando que os atos administrativos foram praticados há mais de 12 anos e que vêm produzindo efeitos jurídicos favoráveis aos destinatários, só até aqui. Vamos voltar para cá. Volta aqui na tela para mim, por favor. Muito simples. Embora a questão não diga expressamente que é efeito patrimonial contínuo, mas a gente pode perceber que sim, porque esses pagamentos vêm sendo feitos há mais de 12 anos. Então, sim, se trata de efeito patrimonial contínuo. O que nós acabamos de anotar? Nesses casos, aliás, o prazo vai contar a partir da percepção do primeiro pagamento. Então, meus amigos, a alternativa correta é a letra D de dado. Ok? Coloca aí na tela novamente para nós. Tá aí. Decai em 5 anos, contados
da data de percepção do primeiro pagamento. Corta aqui para mim. Outra coisa importantíssima que cai em prova. Vamos falar aqui, meus amigos, sobre a revogação. Existem alguns atos administrativos que não podem ser revogados. Nós falamos que a revogação ela ocorre por motivo de conveniência. Tem mais um motivo, hein? Além de conveniência, o ato pode ser revogado por motivo de oportunidade. Dê um close nessa tela aqui para mim, por gentileza. Então, olha só, a revogação ela ocorre por motivo de conveniência e por motivo de oportunidade, conforme nós já vimos. A pergunta é: todo e qualquer ato da administração pode ser revogado? E a resposta é não. Existem certos atos que não podem ser revogados. Vou listar aqui algumas hipóteses para vocês. Primeira hipótese de que não pode haver a revogação de um ato. Vamos lá? Vou colocar aqui na tela para vocês. Olha só. Primeira hipótese são para os atos vinculados. Meus amigos, o que é um ato vinculado? É aquele ato praticado pela autoridade sem nenhuma liberdade de escolha. Dá uma telinha aqui para mim, por favor. Quer ver só um exemplo de um ato definido como vinculado? O cidadão completa 18 anos. Ele pode aí tirar a habilitação? Pode, desde que ele preencha os requisitos previstos na lei. Quais são os requisitos para a CNH mesmo, para a obtenção? Primeiro, você faz aí o teste psicotécnico, né? Depois do teste psicotécnico, nós temos a prova escrita. Após a prova escrita, temos a prova prática. E no final, se você passou em todos esses testes, pode a administração negar-lhe a carteira, a CNH? Ela não pode. Ela é obrigada a te conceder aquele benefício, aquela licença, não é isso? Portanto, a licença é um ato administrativo o quê? Vinculado. Pode revogar um ato vinculado? Não pode. Um ato vinculado não pode ser revogado. Ah, professor, mas e se o cidadão for flagrado dirigindo embriagado, por exemplo? Ele vai perder a carteira? Vai perder. Mas não é revogação, meus amigos. Nesse caso, nós vamos ter uma cassação da licença, que são institutos completamente diferentes. Então, para suas provas, são insuscetíveis de revogação, primeiro, os atos vinculados. Joinha? Vamos então para o segundo exemplo de ato irrevogável. Dê um close para nós aqui, por favor. Vamos lá. Vamos lá? Os atos que geraram direitos adquiridos. Um direito adquirido, né? É aquele direito líquido e certo que você já recebeu e que está amparada na legislação. Esses atos não podem ser revogados. Por exemplo, o homem se aposenta com 35 anos de tempo de serviço, não é isso? Suponha que o cidadão complete os 35 anos de tempo de serviço e já tem o direito adquirido à aposentadoria. Pode haver uma revogação a esse direito? A resposta é que não pode. Muito bem, meus amigos. Vamos para o próximo caso. Vou colocar na tela os meros atos quase não coube ali, mas são os meros atos administrativos. Os meros atos administrativos, o que vem a ser um mero ato administrativo?
Um mero ato administrativo, meus amigos, são aqueles atos simplórios, declaratórios que nós temos. Por exemplo, uma certidão. Uma certidão é um mero ato administrativo. Eu te pergunto uma coisa. Pode-se revogar uma certidão? A pessoa nasceu. Vai ser emitida qual certidão? Certidão de nascimento. Tem como revogar a certidão de nascimento? Ah, professor, mas e se a pessoa falecer? Aí vai ser emitida outra certidão. Qual certidão? A certidão de óbito. E a primeira certidão perde seus efeitos, não é isso? Mas nós não temos uma revogação de uma certidão. Então, aí é um outro exemplo de um ato que não pode sofrer uma revogação. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo? Então, nós estamos chegando aí na reta final, né, do nosso curso. Dá um close aqui nessa tela para mim, por favor. Então, olha só, nós já vimos aí 3 atos, né, que não podem ser revogados. Os atos que geraram direito adquiridos, os atos vinculados e os meros atos administrativos. Pois é, então vamos ver agora o último, né? O último exemplo, apesar de existirem outros, tá? Nós temos aí o quarto, né? Caso aí de ato irrevogável, que são os atos que exauriram seus efeitos. Então são aqueles atos que já foram produzidos os efeitos jurídicos, né? E que eles não existem mais aí, ok? Né? Por já ter todos os seus efeitos produzidos. Quer ver um exemplo para vocês entenderem melhor? Me tela aqui, por gentileza. O exemplo é o seguinte, ó. Suponha que eu faço um pedido para a administração, eu peço para ela uma autorização, e eu vou ocupar um terreno público pelo período de 7 dias. Vou montar ali um circo, e meu circo vai durar esse festival por 7 dias. Ela me autoriza. Eu vou lá, monto o circo. Passou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 7º dia, acabou. Eu pego as minhas coisinhas, coloco na mala e vou embora. Esse ato, essa autorização já produziu seus efeitos jurídicos. Tem como a administração revogar aquele ato? Não tem como, ok? Porque ele já deixou de existir em virtude, né, do exaurimento dos seus efeitos. É um outro caso de um ato irrevogável. Beleza, meus amigos? Então tá aí os 4, né, mais importantes casos de proibição de revogação. Vamos apagar isso aqui e vamos aí para o nosso próximo assunto da nossa aula, que é acerca dos interessados no processo. Esse assunto já se encontra na tela. Coloquei para nós. Aí, dos interessados. Essa parte está no artigo 9º da lei, né? E ela diz assim, ó, são legitimados como interessados no processo. Aí vem aí o primeiro, pessoas físicas e jurídicas, que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício de direito de representação. Muito simples, meus amigos. Dá aqui uma telinha aqui para mim. É o seguinte, o primeiro interessado no processo é qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica, ou aquele que vai representar uma pessoa física ou jurídica, né? No exercício da representação. Então, se eu tenho um interesse próprio, eu vou entrar no processo, né? Aliás, eu vou entrar com um pedido na administração e eu sou interessado nele. É o primeiro caso. Vamos ver o segundo caso? Coloca na tela para nós, por gentileza. Olha o segundo caso. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. Corta aqui para mim de novo. É o seguinte, no início do nosso conteúdo, eu disse a vocês aquele exemplo, lembra? De que Tício queria abrir a boate e Maria não queria. Porque a decisão da administração, se fosse, né, concessiva, ia prejudicar o direito de sono dela. Então, ela também passou a ser parte interessada naquele processo. Então, mesmo que eu não tenha iniciado o processo, mas que eu possa ser afetado pela decisão, eu sou legitimado naquele processo. Bacana? Vamos então para o terceiro interessado. Coloca aí para mim na tela. As organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses,
coletivos. Né? Interesse coletivo é aquele interesse, né, de um grupo, né, de um grupo determinado de pessoas. O 4. As pessoas ou as associações legalmente constituídas, quanto a direitos ou interesses difusos. Tela aqui para mim. Estamos nos referindo àquelas associações que foram constituídas de forma lícita e que têm capacidade postulatória. Essas associações, elas podem atuar em nome do interesse difuso. O que é o interesse difuso? É aquele interesse de toda a sociedade em geral. Ok? Então, tá aí, é o nosso quarto legitimado em processo administrativo. Tem uma observação, tá aí na tela, coloco para nós. Olha aí, galera. É o artigo 10 e diz assim: são capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de 18 anos, ressalvada a previsão especial em ato normativo próprio. Não tem muito segredo nesse artigo, né? Só está dizendo que para eu ser capaz em um processo, eu tenho que ter a maioridade civil, que é de 18 anos. Tranquilo? Muito bem. Vamos então fazer algumas questões de concurso. Olha a questão. Considere que um servidor estável, tendo desrespeitado na presença de seus colegas de serviço uma ordem direta, pessoal e legítima de seu superior hierárquico, abandone o cargo. Com base nessa situação hipotética, instaurado o procedimento administrativo disciplinar para apurar a infração, caso o servidor seja devidamente notificado, não apresente defesa no prazo legal, ser-lhe-ão declarados os efeitos da revelia, reputando-se como verdadeiro os fatos a ele imputados. Traz a câmera aqui para mim, por favor. Muito simples. Essa questão nós já falamos. Imagina que num processo na qual estou respondendo por uma infração, eu não apresente defesa no prazo, né, previsto na lei. Na lei federal são 10 dias. Eu não apresente defesa no prazo. Eu vou ser julgado à revelia? Não vou. Eu não vou ser julgado à revelia. Nesse caso, vai ser nomeado um defensor dativo para me defender nesse prazo de 10 dias. Tá ok? E aí vamos ver o que diz no final da questão. Ela diz assim, ó. Coloca aí na tela novamente pra gente. Coloca aí. A questão diz o seguinte. Com base, do ponto para frente, hein? Com base nessa situação hipotética, instaurado o procedimento administrativo disciplinar para apurar a infração, caso o servidor devidamente notificado não apresente defesa no prazo legal, aqui que é importante, ó, ser-lhe-ão declarados os efeitos da revelia, reputando-se como verdadeiros fatos a ele imputados, falso, meus amigos. Ele não vai ser julgado sem defesa. Tranquilo? Vamos para outra questão de concurso. Questão do CESP, a questão recente, ela diz assim: o processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. Corta aqui para mim que essa questão é importante. Presta atenção. Existem duas formas de um processo ser iniciado: a pedido ou de ofício. Eu, servidor, quero dar entrada na minha aposentadoria. É a administração que vai dar entrada por mim ou é eu que vou entrar com a papelada requerendo? É eu que vou entrar com a papelada requerendo, né? Quero a CNH, quero dirigir, quero ter essa permissão. É o Detran que vai chegar expedindo para todo mundo que complete 18 anos ou eu que vou ter que abrir o processo e passar, né, e preencher os requisitos? Eu. Esse é o processo administrativo a pedido e de ofício. Imagina que o servidor cometeu improbidade administrativa. A ação da improbidade, né, a investigação a apurar, vai ser feita pela administração ou a pedido do servidor? Pela administração. Isso se chama ato de ofício, quando o ato é praticado pela administração sem que haja requerimento do interessado. Daí nós extraímos um princípio chamado de princípio da oficialidade. É quando o ato inicia de ofício pela administração.
Portanto, meus amigos, a questão está absolutamente correta. Vamos para a próxima questão. Jogue na tela para mim, por gentileza. Olha aí. De acordo com o princípio da oficialidade, a administração pública pode instaurar processo administrativo, mesmo que não haja provocação do administrado. E o órgão responsável pode determinar por si mesmo a realização de atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão, independentemente de haver interesse ou de desinteresse das partes no processo. Corta aqui para mim. Meus amigos, correta também está essa questão, ok? Porque mesmo que não haja aí pedido do interessado ou requerimento dele, a administração pode iniciar o processo de ofício, pode determinar diligências de ofício, alegações, juntadas de provas, tudo de ofício, ok? Para o melhor esclarecimento dos fatos. Está correta a questão. Bom, aqui chegou o final do nosso 6º bloco e o final do nosso curso. Eu vou deixar aqui no quadro para vocês o meu contato. Só que eu vou colocar de preto, porque o azul já está um pouquinho falhando, a gente já usou ele demais, né? O meu contato é o meu nome, o Eric Lima, @gmail.com, onde você pode requerer aí questões de concurso, de direito administrativo, de licitações, de processo federal. Eu tenho questões de concurso com gabarito e seria uma satisfação enviar essas questões para vocês. Ok, meus amigos? Aqui eu deixo um forte abraço e um bom estudo para vocês. Até breve.